estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo sobre a escatologia, ao estudo sobre o estudo sobre os eventos, né, finais da nossa era, né, e é com alegria que a gente pode estudar a palavra de Deus, né? Nunca esqueça, meu querido, você que assiste esse vídeo, que o nosso interesse aqui não é ensinar a doutrina de homens, o nosso interesse aqui não é defender nenhuma bandeira de denominação. O nosso interesse aqui é estudarmos pura e simplesmente a palavra de Deus, porque acreditamos que a palavra de Deus ela é inerrante, é a revelação do próprio Deus para a humanidade. É através da palavra dele que nós entendemos a natureza de Deus, compreendemos os seus propósitos, compreendemos ali toda a sua vontade, né? E principalmente como e de que forma os propósitos de Deus se convergem para a plena realização da sua vontade. É isso que é importante a gente entender. Para nós, a Bíblia é o livro, né, que revela a vontade de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia ela é fonte primária e fonte infinita de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia ela não é somente um livro, a Bíblia é a revelação viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E a interpretação dela também deve ser feita pelo próprio Espírito Santo através da iluminação deste aos seus filhos. E qualquer um pode interpretar a palavra de Deus se tiver e se for iluminado pelo Espírito Santo. Amém? Então, com muita alegria. Hoje o cenário é diferente. Se vocês notarem aqui, eu não estou no cenário onde normalmente nós fazemos as lives. Hoje eu estou aqui na casa do meu sogro, aqui em Rio das Ostras. É uma cidade praiana da região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em Rio das Ostras, meu sogro está fazendo aniversário. É o único cara que faz aniversário em 2 dias, porque ele nasceu num dia e foi registrado no outro. Então, cada ano ele faz 2 aniversários, né? Então, a gente vai comemorar hoje e comemorar amanhã também, né? Então, é com alegria que nós estamos aí. Amém, irmãos? Vamos, então, ao texto. Vamos, então, ao livro-texto. Livro de Daniel. Abra sua Bíblia aí. Livro de Daniel. Hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 4 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Né? E por que, pastor, nós estamos estudando o livro de Daniel? Para você que me assiste aí no YouTube, é importante a gente entender isso, né? Porque, poxa, pastor, nós estávamos estudando o Apocalipse, né? E de Apocalipse a gente foi lá para Daniel, lá no Velho Testamento, por quê? Eu expliquei isso na última aula, mas eu vou, né, só trazer esta realidade, que é importantíssimo, irmãos, que nós entendamos a importância, né, do livro de Daniel nas revelações escatológicas, nos eventos escatológicos. Abra sua Bíblia aí, querido, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 15. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 15, vocês vão ler assim, olha, e são palavras do Senhor Jesus. Vocês vão ver a palavra do Senhor Jesus falando assim, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então perceba que Jesus Cristo, quando do discurso profético dele, de Mateus capítulo 24, em Mateus capítulo 24, Jesus está falando da segunda vinda dele. Por quê? Porque isso foi uma das perguntas que os discípulos fizeram. Senhor, quais são os sinais
de quando vai acontecer essas coisas? Quais são os sinais das últimas coisas? E quais são os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda? E aí Jesus, então, ele vem explicando, e durante a explicação desses sinais, durante a explicação dos eventos relacionados à segunda vinda de Jesus, o que a gente percebe? A gente percebe que Jesus ele vai falar do quê? Ele vai falar, né, do livro do profeta Daniel. Ele vai pedir. É como se Jesus estivesse explicando a sua segunda vinda, explicando os eventos relacionados à sua segunda vinda, e no meio da explicação ele dissesse assim: olha, mas para que nós possamos entender de forma plena, de forma mais profunda, né, tudo aquilo, para que isso possa ficar fixado na mente de vocês, né? Até porque quando Jesus falou aquelas palavras, é isso que é importante a gente entender, meus amados. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe certas nuances, a gente não percebe certas características. Quando Jesus fala para os seus discípulos, Mateus capítulo 24, os seus discípulos não conheciam o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ou seja, não existia Novo Testamento. Para você ter uma ideia, não existia nem Apocalipse. Mas a pergunta relacionada à segunda vinda de Jesus já existia. Ou seja, preste atenção nisso aqui. O entendimento, é isso que a gente precisa entender. O entendimento de que Jesus veio uma primeira vez e ele viria uma segunda vez já existia. E aí Jesus vai falar assim, para que vocês, olha só, eu vou explicar aqui para vocês, mas existe um livro na Escritura, naquela época a Escritura era o Velho Testamento, existe um livro na Escritura que tem as revelações, que traz um entendimento profundo ali dos eventos da segunda vinda de Cristo. E Jesus vai dizer assim, leia o profeta Daniel. Então, Daniel, meus amados, é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Muitos teólogos, muitos estudiosos, teólogos falam que Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. E a gente viu aí, né, nos textos anteriores ao capítulo 4, capítulo 1, a gente vê a contextualização histórica, quando é que começou. Capítulo 2, a gente tem o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, juntamente com sua interpretação feita por Daniel, ele já traz, ou ele traz, a realidade de quê, meus amados? A realidade escatológica. O capítulo 2 já é o prenúncio, né, das coisas que seriam reveladas para João no livro de Apocalipse. E interessante, como foi falado na aula passada, que essas coisas não foram reveladas a Daniel. O sonho foi revelado a Nabucodonosor, que nem crente era. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver aqui, Nabucodonosor nem crente era. Mas ele recebeu a revelação dos acontecimentos dos últimos dias. E aí nós temos o sonho da estátua, né? Eu não vou explicar aqui o sonho, é só você, né, ver as aulas anteriores aí no YouTube, no canal da igreja, CEGC, e aí já aproveito para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal da igreja e deixar nos comentários aí, né, a sua pergunta, aquilo que você gostaria de perguntar em relação à doutrina das últimas coisas, porque às vezes a sua pergunta pode se tornar tema de uma aula. E se isso acontecer, eu vou falar, olha, essa pergunta aqui foi feita por fulano de tal, e esta pergunta gerou a aula de hoje, gerou o título da aula de hoje. Voltando, amados, então, para o livro de Daniel. Tem o sonho de Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua, a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, uma mistura de ferro com barro, né? E Daniel fala, rei, quando ele vai interpretar esse sonho para Nabucodonosor,
ele fala: Rei, o Deus dos exércitos, o meu Deus, revelou ao Senhor o que vai acontecer nos últimos dias. E ele diz para Nabucodonosor que o sonho é uma realidade escatológica que parte da realidade do Império Babilônico. Por quê? A cabeça de ouro era o Império Babilônico, os braços e o peito de prata é o Império Medo-Persa, quadris, né, ventre e quadris de bronze, Império Grego-Macedônio, pernas, as pernas de oh, meu Deus, as pernas de ferro são o quê? O Império Romano. E os pés, que é uma mistura de ferro misturado com barro, nos remete ao quê? Ao Império do Anticristo. E aí sim, a gente entra lá para Apocalipse. O Império do Anticristo, então, é aquele pé que é formado, o pé da estátua é formado por ferro misturado com barro. E o sonho continua, o sonho diz que uma pedra tirada não com esforço de mão humana, mas é tirada de uma montanha e esta pedra é jogada no pé da estátua. E esta pedra, então, destrói, transforma em pó toda a estátua, os pés, as pernas, o quadril e o ventre, o peito e os braços e a cabeça. E tudo se transforma em pó. E esta pedra se transforma numa montanha, e esta montanha significa um reino que nunca terá fim. Isso aí nos remete à realidade de Apocalipse, capítulo 19. Essa pedra que vem e destrói, né, toda a história humana, toda a realidade humana, toda a estrutura de governo humano é destruída por esta pedra. Isso vai acontecer quando, meus irmãos? Quando Jesus Cristo voltar. Por enquanto, aqui, né, existem reis, vamos dizer assim, existem líderes mundiais, os grandes poderosos, mas vai existir um tempo, e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso, onde ele virá, Apocalipse capítulo 19, montado em seu cavalo branco, e ele vai destruir todos aqueles que se opõem, né, à realidade de Jesus. E no capítulo 20, vai iniciar o reino do Senhor Jesus, com o milênio ali, durante 1000 anos, nós vamos reinar com o Senhor Jesus. E, por fim, ali no final do capítulo 20, início do capítulo 21, Satanás será derrotado definitivamente, né? A morte e o inferno serão jogados no Hades. A morte, o inferno e o Hades serão jogados no lago de fogo e enxofre. Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. O anticristo, o falso profeta, já estão lá no lago de fogo e enxofre, porque eles foram jogados lá no capítulo 19. E aí, a partir dali, vão surgir novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Glória a Deus, queridos. Então, a partir do capítulo 20, é a pedra dita aí em Daniel, capítulo 2, que é a pedra que destrói, né, as pretensões humanas e estabelece o reino divino. Então, perceba que o livro de Daniel ele é permeado de menções ao livro de Apocalipse, né? Então, por isso que é importante nós entendermos, é por isso que nós estamos estudando detalhadamente, versículo por versículo, né? Passagem por passagem, o livro de Daniel, para que a gente possa fazer essa interconexão com o livro de Apocalipse. Aí a gente entra no capítulo 3. Importante, amados. O livro de Daniel, ele é essencialmente escatológico, mas existem alguns capítulos que apontam para outras realidades, né? Para outras realidades, realidades com as quais, ou para as quais, nós também temos que dar atenção. Então, nós estudamos sobre o evento dos 3 amigos de Daniel, né?
aquela imagem de ouro, né, que Nabucodonosor faz e ordena a todos do seu reino a adorarem aquela imagem. Interessante, amados, que, logicamente, sempre tem um crente, né, irmão? Crente tem tudo quanto é lugar, graças a Deus por isso. E lá no meio tinha 3 crentes, que eram os amigos de Daniel. Então, tocou lá a flauta, a cítara. Aí, quando tocasse, todo mundo tinha que se ajoelhar diante daquela estátua de Nabucodonosor. Todo mundo se ajoelhou, menos 3. Né? Que eram os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. Né? E aí eu quero reler com os irmãos verso 16 e verso 17 do capítulo 3 de Daniel. Né? Antes, porém, vamos ler o 15. Nabucodonosor fica furioso e diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, eu estou lendo Daniel, capítulo 3, verso 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da pífara, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aí eu falei, né, amados, que isso aí também... Pastor, mas como é que isso aí pode apontar para a realidade do fim do mundo, né? A realidade ali de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 13, amados, nós vamos ver ali nos versos 8, 9 e 10, que todo o poder será dado ao anticristo e vai ser dado autoridade ao anticristo para perseguir os santos e vencê-los. E aí o texto termina dizendo assim: eis aí a perseverança dos santos, né? Eis aí a perseverança dos santos. Aquele que tiver que ser preso, preso será. Aquele que tiver que morrer ao fio da espada, morto ao fio da espada será. Mas aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram uma lei do Estado da Babilônia. O rei babilônico, ele promulgou uma lei, interessante, né? Porque tem muito crente, amado, que hoje peca, né? E vai na maior cara de pau e diz assim: não, mas eu só estou obedecendo às autoridades. E a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades. De fato, a gente tem que obedecer às autoridades, na medida em que essas autoridades se submetem a Deus. Porque aqui, no caso, Nabucodonosor, ele fez uma lei, esta lei dizia claramente que todo mundo tinha que adorar. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Não fizeram um acordo com o rei, né? E olha que o rei propôs um acordo para eles. Ó, vamos fazer um acordo aqui. O rei já estava chateado com eles. Mas como vocês são líderes aqui, se você ler no capítulo 2, se você ler o capítulo 2, Sadraque, Mesaque e Abednego eram administradores da província da Babilônia. Eles não eram qualquer um. Eles pertenciam ao governo do rei da Babilônia. Mas mesmo pertencendo ao governo do rei da Babilônia, eles desafiaram o rei. E eles disseram assim: rei, olha só, a gente não vai fazer acordo com o senhor. Porque certas coisas o cristão não negocia. O cristão não negocia a sua fé.
O cristão não negocia os seus princípios. O Senhor fez uma estátua, o Senhor fez um decreto, o Senhor fez uma lei, dizendo que quando se tocasse aí, toda essa orquestra, todo mundo tinha que se ajoelhar. Mas, ei, só tem uma coisa, eu sou crente, eu só me ajoelho diante do Deus Todo-Poderoso, de Jeová, eu só me ajoelho diante do poderoso Senhor Jesus. Então, rei, de fato, se o senhor quiser jogar a gente na fornalha, só pode jogar a gente na fornalha. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: Deus tem poder de nos livrar da fornalha. Só tem uma coisa: mesmo se Deus não nos livrar, mesmo se nós morrermos queimados naquela fornalha, o senhor fica sabendo, ó rei. E aí eu gosto disso aqui, porque eu quero ver crente hoje em dia fazendo isso. Eu quero ver crente hoje em dia com coragem para fazer isso. É muito bonito você de ser crente, mas é mais bonito ainda demonstrar que é. E demonstrar que é diante de uma situação crítica. Sadraque, Mesaque e Abidnego mostraram que eram servos de Deus diante de uma situação crítica, diante da morte. E eles disseram assim: olha, rei, Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, o senhor fica sabendo. Olha só, meu irmão. Ele estava falando para um rei. O senhor fica sabendo que de jeito nenhum nós vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. Ah, meus irmãos, o anticristo vai fazer esta mesma coisa. Por isso que esse texto, ele nos remete para Apocalipse, sim, ele nos remete lá para Apocalipse 13. Quando o reino do anticristo se estabelecer, vão se estabelecer leis que talvez vão obrigar igrejas a casar, né, pessoas homoafetivas, pessoas do mesmo sexo, ou vão obrigar as pessoas a aceitarem, né, sob pena de processos judiciais, né, conceitos que estão fora da palavra de Deus, né? Teve um projeto um dia desse lá no Congresso, no nosso Congresso, Congresso Nacional Brasileiro, que foi conhecido como o Congresso Poliamor, né? Onde o autor daquele processo, daquele projeto, daquele PL, projeto de lei, ele propunha legalizar a relação, né, de incesto, a relação entre pai e filha, a relação entre filho e mãe, né, como uma coisa normal, como uma coisa aceitável. Amados, se o Congresso aprovasse aquilo como aceitável, né, como legal, diante da lei de Deus, continuaria sendo ilegal. E aí o crente teria que ter força para dizer assim: eu vou permanecer com a palavra de Deus, com a Bíblia, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram, e a gente conhece muito bem, né? O final disso, né? Que eles foram lançados na fornalha, o rei mandou aquecer 7 vezes mais, a Bíblia diz que mandou pegar os soldados mais fortes do exército lá babilônico, amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego de roupa, com seus turbantes, com tudo, com toda aquela ornamento, amarraram eles, jogaram na fornalha, e aí vem aquela passagem maravilhosa que o rei pergunta ali à sua corte, né, aos que o cercavam ali, ele pergunta assim: não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eis que vejo 4, e o quarto tem o aspecto do Filho dos Deuses. E aí, Nabucodonosor olha e vê os 4 passeando no meio das chamas. Versículo 25 diz aqui a minha amada esposa, versículo 25, ô glória, olhem, estou vendo 4 homens, exclamou o rei, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos Deuses. Verso 25 do capítulo 3. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né, amados? Né? Então, Deus livra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você continuar lendo, quando eles saíram da fornalha, eles foram cercados
pela corte de Nabucodonosor, e os caras foram lá ver como é que estava. Nem cheiro, se você ler aí, nem cheiro de fumaça os caras tinham. Quando a gente faz um churrasco, o cara que fica na frente da churrasqueira fica fedendo a fumaça. Eles entraram na fornalha de fogo ardente e nem cheiro de fumaça eles tinham. Pode continuar lendo aí. Nem suas roupas foram queimadas, nem um fio de cabelo deles foi queimado. Então, amados, nós temos que ser assim, queridos. Nós temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe por quê? Porque já estão perseguindo a igreja de Cristo. Tem políticos aí promovendo a perseguição ao cristianismo. E nós temos que estar firmes. Se Deus nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, Ele vai nos livrar, porque se nós morrermos aqui, a gente acorda nos céus, a gente acorda no seio de Abraão, a gente acorda somente para esperar a segunda vinda de Cristo. Então, amados, o crente, ele vence. Ele vence. Morrendo aqui ou vivendo aqui, o crente vence. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia lá no Novo Testamento diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Dito isso, já que a gente fez aí um resumo de todos os capítulos, vamos ao capítulo 4? Aí você vai dizer assim, bem, diante disso, o rei Nabucodonosor não é possível que ele se converteu. Ele se converteu, né? Primeiro porque ele foi abençoado por Daniel. Daniel interpretou o sonho dele. Agora ele viu que o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, salvou os amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. Não tem jeito. Será que ele se converteu? Vamos lá, o capítulo 4. Olha só como é que começa o capítulo 4. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Isso é o rei Nabucodonosor, né, falando. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais, das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Interessante, quem falou isso aí, meus irmãos? O rei Nabucodonosor. E aí a gente, talvez, inadvertidamente, a gente chega e poderia falar assim, puxa, ele se converteu. Aleluia, louvado seja o Senhor, vamos batizar ele e tal. Pega aí manda imprimir o certificado de batismo, coloca lá na Nabucodonosor, ele assina e está tudo certo? Não é assim, meus irmãos. Reconhecer o poder de Deus não significa você reconhecê-lo como seu Salvador. Eu vou repetir. Reconhecer o poder de Deus não significa reconhecer Deus como o seu Salvador. Para você reconhecer Deus como seu Salvador, além de reconhecê-lo como o Deus Todo-Poderoso, você precisa se submeter a Ele. Vamos ver se Nabucodonosor era um homem assim? Verso 4 do capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passavam pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença. Eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Belsazar em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos Santos Deuses está nele. Quem era o Deus de Nabucodonosor, querido? Baal, né? Porque o nome Belsazar, né, foi um nome dado em homenagem ao Deus Baal. Tá? Então, o Deus de Nabucodonosor não era o Deus de Israel, era Baal. Né? E como está dizendo aqui minha esposa, e de fato a Babilônia, além disso, era politeísta, não adorava só Baal, adorava outros deuses também. Mas vamos continuar.
Eu disse, Belsazar, chefe dos magos, isso é Nabucodonosor falando, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Interessante, né? O cara, ele adora Baal, mas sabe que Baal é inferior ao Deus Daniel. É impressionante isso. E como tem gente, ainda assim, sabe que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, que é o único Deus, mas ainda se ajoelha diante de imagens, ainda se ajoelha diante de deuses anexos ou pseudos-deuses. Né? Mas vamos continuar, verso 10. Essas são as visões que tive quando eu estava deitado na minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Ela tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam nos seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que desceu do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos, ou em algumas versões, 7 anos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaravam o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Olha só, meus amados, ele teve um sonho, né? E o sonho, ele vai ter interpretação, nós vamos ler, o capítulo é autoexplicativo, mas eu quero destacar esse verso, olha só. A decisão é anunciada por sentinelas, verso 17. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer e põe no poder o mais simples dos homens. Mas, meus amados, só esse versículo, mas se a gente pegar toda a Bíblia, nos mostra que a história não está fora do controle de Deus. A Bíblia é muito clara. É Deus que domina sobre o reino dos homens, sobre os reinos dos homens. Ou seja, os líderes mundiais, meus amados, as autoridades, elas são estabelecidas conforme a vontade, propósito e permissão de Deus. Porque quem prevalece é a vontade de Deus na história. Na nossa vida, a vontade de Deus vai prevalecer na medida em que nós nos submetermos a Ele. Mas na história, quando eu digo na história, no universo, vamos pegar a palavra grega cosmos, o cosmos, a criação. A criação foi criada por Deus e ela vai convergir, é isso que é interessante, ela vai na direção dos propósitos dele. A maior prova está aí, olha só, né? É Deus
domina sobre os reinos dos homens. Deus domina sobre o reino dos homens. Né? Satanás, ele pode enganar, Satanás, ele pode levar, como de fato levará, como de fato enganará, engana até hoje. Mas a história como um todo, ela é dominada e determinada pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No verso 19, nós vemos a reação de Daniel. Daniel reage. Ele ouve o sonho de Nabucodonosor e ele reage ao sonho. E foi uma reação tão explícita que até o próprio rei Nabucodonosor reagiu à reação de Daniel. Vamos ver aqui? Então Daniel, também chamado Belsazar, ficou estarrecido por um tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Ou seja, ele ouviu o sonho do rei Nabucodonosor, ele ficou estarrecido e aterrorizado. Ele ficou assim, assustado, olhando para o rei, né? E foi um negócio assim tão evidente que olha só o que a continuação do versículo fala. Então o rei disse: Belsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Olha só. Então o rei Nabucodonosor conta o sonho para Daniel, Daniel se assusta com o sonho, fica aterrorizado, fica ali pasmado com o sonho, né? Porque com certeza Nabucodonosor estava contando o sonho para Daniel e Deus já estava revelando tudo ali para Daniel, né? Só que ele ficou estarrecido. Ao ponto, e foi um negócio tão exterior, ele externou isso de forma tão flagrante que o rei falou assim: olha, não fica assustado não, pode me dizer, eu aguento. Independentemente do que Deus falou para você. A pastora está colocando aqui, ó, Marduk era o deus supremo da Babilônia. Marduk ou Merodach, o deus da cidade da Babilônia. Então tinha Baal, tinha Marduk, tinha vários, tá? Isso é um parênteses dentro daqui. Voltando. Então, amados, Daniel ficou estarrecido. E o rei falou: não, olha, não precisa ficar preocupado, não. Pode me contar o sonho. E aí Daniel vai contar o sonho. Vamos lá? Belsazar ou Daniel respondeu, né? Eu ainda estou no verso 19 do capítulo 4. Meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Olha só. Rei, quem dera o sonho fosse em relação ao inimigo do Senhor. Quem dera o sonho fosse em relação a um reino rival do Senhor. Olha só. Verso 20. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu e seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Ou seja, então aquela árvore poderosa, que era vista até os confins da terra, significava o quê? Nabucodonosor, ou seja, o reino estabelecido por Nabucodonosor era esta árvore, né, que sustentava o mundo de então. És tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Olha como é que era poderoso o reino da Babilônia. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-na, mas mais deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Meu irmão, o negócio é estreito. Verso 24.
Aí vem Daniel, né? Na autoridade do Espírito Santo de Deus, lógico, né? Ele vai dizer: esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Eita, fé. Então, Daniel, ele não mediu as palavras, não. Rei, o que eu vou interpretar para o senhor agora é um decreto que o Deus, que Jeová emitiu, ou seja, Deus emitiu um decreto contra o senhor, que vai afetar diretamente o senhor e o seu reino. Verso 25. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarás 7 tempos, ou 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o conselho, renuncie os teus pecados. Eita, Jesus! Aí Daniel aproveita, né? Como todo crente, né, meu irmão? Aí Daniel aproveita como todo crente, né? Ele dá aquela, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Cara, eu gosto do rapaz. Se tem um camarada que é assim do naipe, né? Ali de Paulo, é esse Daniel. Ele chega e fala para o rei sem medo. Ele não. Daniel ele não usa palavras atenuadoras para o rei, não. Ele fala, rei, e isso aqui traz uma lição muito grande para a gente, porque isso aqui vai de encontro ao que muito se prega hoje. Tem líderes religiosos dizendo que Deus não domina, né? Sobre todas as coisas, que o diabo domina sobre algumas coisas. Meu amigo, o diabo não domina sobre nada. Vou repetir. O diabo não domina sobre nada. Tudo que o diabo faz é na condição de permissão de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Entenda isso. Nabucodonosor ele não entendia isso e ele perdeu o juízo humano, ele ficou como um louco. É isso que Daniel está falando. Olha, rei, o senhor vai perder o juízo, a razão humana vai fugir da sua mente. Por causa disso, por causa desta condição, né, de mente que o senhor vai se colocar, o senhor não vai poder mais exercer o trono ou exercer a autoridade rei. Essa autoridade vai ser passada por um conselho, vai ficar com a corte, vai ter que ser retirada do senhor. E o senhor vai comer capim. O senhor vai dormir no campo, a relva. O que é a relva? O sereno da noite vai cair sobre o corpo do Senhor, como cai sobre os bois, como cai sobre o lobo, como cai sobre os animais do campo. O Senhor vai viver 7 anos como um animal do campo, os cabelos vão crescer, as pessoas vão olhar para o Senhor e não vão ver aquela glória do rei Nabucodonosor. E sim o quê? E vão ver o quê? Vão ver como se fosse um louco, o senhor vai ficar como um louco. Mas olha só que coisa interessante, meu irmão. Olha só. Verso 25.
Tu serás exposto no meio dos homens, e viverás como os animais selvagens, comerás capim como boi, e te molharás como o orvalho do céu. Passaram 7 tempos. Ou seja, o senhor vai ficar nessa condição 7 anos. E qual é a condição para mudança de chave? Essa condição só vai mudar quando? Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Essa era a condição. Verso 25. Então, amado, não reconhecer o poder de Deus na história humana é loucura. É loucura. Né? E a pessoa entra num caminho que pode levá-la à loucura mesmo. Então, amados, isso é muito sério. Veja que eu acho assim a Bíblia tão fantástica que a preocupação do capítulo 4 de Daniel é como se o capítulo 4 de Daniel, desde o seu primeiro versículo, ele estivesse dizendo assim, olha, Deus domina sobre a história do homem, Deus domina sobre a história do homem, Deus domina sobre os reis da terra, as estruturas de governo da terra estão e existem para cumprir o propósito de Deus. É como se o capítulo 4 estivesse reeditando esse conceito em cada passagem, em cada conclusão de passagem, meus amados, das passagens do capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 28? Tá? Você que está assistindo esse vídeo, ó, entenda o seguinte, que a Comunidade Evangélica Geração da Conquista em Manaus, escola bíblica de discipulado é escola bíblica, meu irmão. A gente vai estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, da Bíblia. É a nossa única fonte de sabedoria, né, divina é a Bíblia. Por isso que é só a Bíblia, meu irmão. Então, se tu não gosta de ler a Bíblia, você está enrolado, viu? Porque aqui é a Bíblia direto. Vamos lá? Verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, ponto. Ou seja, tudo isso, tudo que Daniel falou que ia acontecer, aconteceu. 12 meses depois, interessante, né? 1 ano depois, olha, passou um tempo, passou 1 ano, meu. Talvez muitas pessoas esqueceram daquele sonho, talvez até Nabucodonosor mesmo se esqueceu do sonho, porque passou-se 1 ano, não se cumpriu. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Meus irmãos, louvado seja. O que eu acabei de falar? Talvez. Lembra que eu coloquei no talvez, né? Lembra que eu coloquei na dimensão de possibilidade. Talvez o rei Nabucodonosor se esqueceu do seu sonho. E aí, quando a gente lê quando a gente lê o verso 30 todo, a gente tem a certeza, não, talvez não, ele realmente se esqueceu. Porque Daniel falou, olha, assim, olha, rei, o senhor vai ficar nessa condição enquanto o senhor não reconhecer que Deus domina sobre os reinos da terra. E olha só o que Nabucodonosor fala. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Isso aí é o cúmulo do egocentrismo, né? O cara tinha um ego mais inflado do que muito líder mundial de hoje, né? Porque tem líder mundial de hoje que é parecido com Nabucodonosor. O cara se acha o... Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse, é isso que está decretado quanto a você, ó rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada.
Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos ou 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Mais uma vez, o capítulo 4, lembrando para a gente o princípio norteador deste capítulo. A sentença sobre, verso 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia e as suas unhas como garras de aves. Olha só a condição que ficou esse rei poderoso, meus irmãos. Esse rei poderoso. Ao fim daquele período, olha só, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Opa! Ninguém é capaz de resistir à tua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém, queridos? Então perceba que há aí, amados, qual o princípio norteador desse capítulo, né? Que a gente precisa entender. Isso tudo, meu amado, faz parte, né? Da construção de uma consciência quando nós estudamos a escatologia, amados. Por quê? Por que Jesus fala assim, ó, leia Daniel, compreenda os princípios expostos no livro de Daniel. O capítulo 4, o grande princípio, desde o versículo 1, meu amado, ao último capítulo, ao último versículo que nós lemos, qual é o tópico frasal, qual é a ideia central, o conceito central do capítulo 4? O Senhor é o Senhor da história. Esse é o conceito central. Muitas vezes, amados, os acontecimentos, as dificuldades pelas quais nós passamos, os desafios que nós enfrentamos, nos levam a imaginar que talvez Deus não esteja controlando aquela situação ou que nós fomos abandonados por Deus. Não. Nunca entenda isso. A garantia que nós temos é de salvação, amados. O caminho pelo qual nós vamos chegar lá vai depender da interação que nós vamos construir no relacionamento com Deus. Aí nós temos dois grandes personagens no capítulo 4, o rei Nabucodonosor e Daniel. Daniel era um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus. O rei Nabucodonosor foi um homem que foi abençoado por Deus, mas ele era um rei orgulhoso. Ele era uma pessoa que ele entendia que tudo aquilo que aconteceu, e é isso que é interessante, meus amados. É isso que é interessante. Deus está mostrando o seguinte, olha,
não se importe, como Daniel mesmo. O Daniel olhava, eu tenho a impressão que Daniel olhava até com pena para Nabucodonosor, principalmente depois que ele contou esse sonho. É como se Daniel falasse assim para Nabucodonosor: rei, eu estou com pena do senhor, porque Deus vai trabalhar de forma poderosa na vida do senhor, só que o senhor não vai gostar muito, não. E às vezes, meus amados, isso acontece conosco. Às vezes, certas coisas não acontecem em nossa vida, não porque não porque Deus é ruim ou porque deveria ser de outro jeito, né? As coisas acontecem em nossa vida é muito da nossa relação com Deus, sim. E de como enfrentamos essas relações, e de como enfrentamos essas situações. E eu sei que é difícil. Eu não tenho a visão simplista. Muitas vezes eu passo por situações que eu, puxa, caramba, Senhor, e tal. E aí a gente precisa, muitas vezes você fica chateado, contrariado, não é verdade? Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por certas situações. Muitas situações são culpas nossas mesmo, mas outras situações não são culpas nossas. Diante de Deus, perceba. Perceba que eu estou falando é da tua relação com Deus. Qual era, né? Que culpa tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego de terem sido jogados na fornalha de fogo ardente? Nenhuma, eles não tinham culpa. Pelo contrário, eles honraram a Deus. Mas Deus permitiu, dentro de seus propósitos, que aquilo acontecesse com eles. Amados, o capítulo 4, né, não pode sair de nossa mente, porque a gente vai precisar desses conceitos quando nós estudarmos, né, os capítulos posteriores. Nabucodonosor, ele precisou passar por uma situação para reconhecer o Deus Todo-Poderoso, né? Que o capítulo 4 está dizendo assim, olha, você não precisa passar por essa situação, né? Eu vou ler novamente verso 27 do capítulo 4. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Isso é Daniel falando para o rei, olha só. Renuncie os teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Amados, esse texto precisa ser aplicado em nossas vidas. Amados, nós precisamos renunciar os nossos pecados e a nossa maldade. Precisamos praticar a justiça e ter compaixão dos necessitados. A gente tem que transformar isso em princípio norteador dos nossos relacionamentos. Para que, de fato, nós venhamos a ter autoridade espiritual, como tinha Daniel. A gente admira Daniel, a gente admira Paulo, a gente admira Pedro. E temos que admirar mesmo, que são homens tremendos, homens utilizados, usados poderosamente por Deus, mas eles tinham como princípio isso. Eu não estou dizendo que com isso que eles eram perfeitos. Daniel não era perfeito, Jó não era perfeito, né? Abraão não era perfeito, ninguém, né? Nenhum ente humano relatado na Bíblia tem a pretensão de ser perfeito. Perfeito só teve um. E o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que na nossa comunidade, na comunidade evangélica Geração da Conquista, eu falo, olha, pastor, diácono, levita, ninguém é superior a ninguém. Nós somos todos servos de um mesmo Deus. Nós somos todos aprendizes de um mesmo mestre. E o nome desse mestre é Jesus. Amém? Você possa ter aí, querido, um domingo abençoado, né? Nós vamos, na próxima
No próximo domingo, nós vamos ler 2 capítulos, tá? Então, dever de casa para você. No próximo domingo, nós vamos pensar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Daniel. São capítulos bem pequenos, então nós vamos pensar sobre esse capítulo, porque no capítulo 7 nós já vamos ter um outro sonho escatológico, e esse aí a gente vai demorar uns 3 domingos só analisando o capítulo 7. No próximo capítulo, nós vamos ter uma outra lição, uma lição de vida, né, aprendida aí, né, com a besteira que o rei Belsazar vai fazer, né, que o regente Belsazar vai fazer, e uma outra bobeira que o rei Ciro vai fazer no capítulo 6, mas que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Você possa ter a comunidade evangélica Geração da Conquista, um abraço, que essa lição possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter entendido o propósito, né? Que você possa ter entendido a ideia central do capítulo 4, para que ela possa ser aplicada nos preceitos, nos conceitos escatológicos aí de Daniel. Você tenha um domingo abençoado, um abraço aí ao pessoal de Manaus, que vocês possam ter um domingo abençoado aí, em nome de Jesus. E a você que nos assiste aí no canal do YouTube, tem muita gente ao vivo aqui, Merialba, Salete Ferrari, olha só, Salete Ferrari. Ah, é? Aqui, então, a irmã do meu sogro, Salete Ferrari. Eu pensei que era alguma dona lá da Ferrari, né? Mas não é não, é aqui a irmã do seu Geraldino. É a tia da pastora, Salete Ferrari, um abraço. Raquel Pinto, está nos assistindo da Europa ou está nos assistindo aí de Manaus? Né? Teu microfone está desligado, querida. Eu sou da Europa já. Ah, tá na Europa já, né? Beleza. Está nos assistindo aí de Dublin já? Já. Um abraço. Que Deus possa ter te abençoado, então, com o Daniel, capítulo 4. Amém. Com certeza. Falou, Raquel, um abraço. E a Criciene Almeida, né, que também está nos assistindo aí. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe vocês. Né, eu gostaria de orar com vocês agora. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, por